Olá, muito bom dia, Adriana Silveira falando. Eu estou aguardando Gideon Cordeiro Damásio, psicólogo, a entrar. Nós vamos falar hoje sobre consciência na quinta dimensão. Bom, vamos ver aqui se ele já entrou. Ó, já está aqui. Ó, Dini já entrou. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, acho que é uma moça. Então, gente, só um pouquinho que eu já vou colocar o Gideon aqui na conversa aqui, vai ser um papo lindo. Você que está chegando, chame pessoas. Vai ser uma conversa bem interessante sobre a quinta dimensão. E aí, meu amigo, tudo bem? Bom dia, bom Bom dia. Meio dia. enroladinho aqui Bom com a dia. câmera aqui. Arrume sua Peraí, câmera. deixa Você eu ver não. aqui. Oi, Dê, querida. Tava falando com a Dê aqui, ó. Você decidiu fazer o curso com a gente aí, ó, a Regina. Ai, querida. Bom dia, Regina. Bom Bom dia a dia, sejam todos. todas bem-vindas aí nesse nosso bate-papo, gente. Então, meu querido, vamos falar então de consciência na quinta dimensão, né? Que responsabilidade. Acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas, né? Primeiramente, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso e depois eu dou a minha opinião, como sempre. Então, vamos Bom, lá, meu querido. Seja isso. pode ser. Tem muita gente aí. Eu acho que a maioria do pessoal já nos acompanha há algum tempo. Pessoal, sentir no seu coração de convidar mais pessoas, fique à vontade, tá? Vamos lá. Bom dia, Rose. Bom dia a tantos amigos que estão entrando aqui, né? Com a dificuldade aqui com o celular, com o tablet, que ele vai ficar um pouquinho na mão. Então Uhum. vai balançar um pouquinho. Mas vamos lá, muito obrigado por estarem aqui, né? A ideia de falar um pouquinho da consciência na quinta, ou da consciência de quinta dimensão, porque eu acho que é muito importante, porque estamos vivendo claramente uma época de transição, uma época que a nossa consciência está em transição. O meu enfoque sempre é na consciência, né? Outras pessoas vão para o enfoque pensando na história, a sociologia, as transformações econômicas, mas o que eu noto, e que para mim é sempre um destaque, é como a consciência humana vai evoluindo, e aí isso impacta na forma como vivemos, impacta na sociedade, nos costumes e por aí vai. Claramente estamos numa fase de transição. Há muitos mestres, há muitas mensagens que apontam que estamos numa transição maior, né? Muito maior, muito mais vasta do que podemos imaginar, que não tem precedentes na história da humanidade, e que ao final desse período de transição, nós ingressaríamos numa era de muito mais luz, muito mais paz, com relações sociais muito menos baseadas no consumismo, no poder um sobre o outro, quem é mais forte. Tudo isso seria transformado, criando talvez uma vida que para nós hoje parece apenas um sonho, não é? Verdade. Então, é, há muitas mensagens, há muitas pessoas, aqui mesmo, entre as pessoas que estão aqui conosco, há várias pessoas que já trabalham com essa visão, que trabalham com esse nível de informação, esse nível de conhecimento, Verdade. ajudando a trazer para cá, com Gideon tá trancando aí para ti. Tá trancando, pelo menos eu Oi? acho que é. Pessoal, Voltou? tá trancando, tá trancando. Agora, acho que sim. Está trancando, vê se melhorou. Eu aqui estou vendo Pessoal, bem. pessoal, tá para vocês tá direitinho aí? Tá o meu ou o dele que tá trancando? Só porque eu tô vendo que para ti tava trancando aí, mas não sei se é a minha ou a tua internet, né? Mas travando aqui. Bom dia, Rosane. Tá travando sim. Tá travando, Gideon. Você tá me escutando?
O dele, aham, travou. Ele saiu, acho que eu vou chamar ele de novo. Ele deve- Olá, acho que agora Bom melhorou. dia. Voltamos, né? Eu mudei aqui Hum. minha conexão também para ver se melhora. Uhum. Bom, mas é isso. Então, acho que o nosso papo aqui hoje vai navegar bastante do que seria essa consciência de quinta dimensão e, principalmente, isso acho que é a minha maior motivação. Como hoje, na prática, na sua vida, você pode e deve desenvolver aspectos do que seria a consciência de quinta dimensão. Como trazer esta consciência que parece estar muito lá no futuro para hoje, para agora, para aqui, né? Porque essa consciência lá no futuro coletiva, humana, só vai ser implementada de uma forma bem visível se nós elevarmos ou nós vivermos já de acordo com ela. Então, identificando mais ou menos o que ela significa, vai nos ajudar aqui agora, de olhos abertos, a desenvolvê-la, a ser esta consciência, por assim dizer. É por aí que eu vou, sem entrar muito em detalhes do que é ainda esta consciência. Tá? Com certeza. Eu acho que é importante, né? Bom dia, Dequinho, tudo bem? Amigão aí. Importante, Rose, Carlinha que entrou agora, quando eu estava falando, ó, a Dini travou, a Rê, pessoal aqui que entrou, sejam muito bem-vindos. Bom, acho que é importante a gente falar nesse momento e o quanto é importante, né, a gente estar consciente, gente. E tem falado, todo mundo fala sobre o que é estar consciente, o que é, né? E é realmente estar alerta ao o que tá acontecendo à nossa volta, não é verdade? Porque a gente percebe que muitas coisas estão acontecendo. Claro que se a gente parar e olhar uma pessoa que já tem um princípio, que ela já está estudando há muito tempo, ela sabe o que é estar consciente. Mas eu acredito que aqui, dessas pessoas que estão olhando, não sei, uma ou duas, realmente sabe o que é estar consciente na essência, não é verdade, Dão? Porque estar consciente é estar alerta, alerta a quê? A inveja, estar alerta a tudo, todo esses sentimentos, tudo isso que você está vivendo, né? E claro que quando a gente leva isso para uma quinta dimensão, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a quinta dimensão, né? A gente sabe que isso some, não é? Isso não tem lugar para existir. Mas ainda aqui no plano terreno, nós ainda somos muito humanos. E enquanto humanos, passamos por essa experiência de sentir medo, sentir raiva, sentir angústia, sentir muitas coisas. E, gente, estar consciente muitas vezes não é eliminar tudo isso. Pelo menos, é o meu ponto de vista, tá, Gideon? Eu quero colocar. É você estar em contato com essas emoções e não deixar com que elas te dominem. Isso é estar consciente. É você estar no comando. Claro que nem sempre isso é possível, mas na maioria das vezes que você sentir raiva, você ir lá descontar uma pessoa ou você fazer coisas que você perde a sua cabeça, é difícil controlar quando você está com raiva, mas é ter consciência, ok, eu estou com raiva, eu não vou falar com essa pessoa agora, eu vou esperar passar, porque é uma emoção, é um sentimento, é uma sensação que você sente, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e depois a gente levar para a quinta dimensão, porque quem está aqui muitas vezes entende isso, mas eu vou dizer que Adriana, vou fazer 46 anos, eu comecei a entender isso faz um ano, de verdade, entendeu? Assim, ó, é assim, né? Porque todo mundo acha que sabe, né? Mas na essência, pouca gente sabe o que é isso mesmo, não é verdade? É, vai variar de pessoa a pessoa e às vezes é um termo vago, né? Sim. Eu vou relatar mais ou menos para mim como a coisa vem, como a coisa aparece, tá? Sim. Primeiro, assim, eu acho que o termo quinta dimensão é um termo muito bacana e que vem assim, de uma ideia muito da física, vem muito da ideia até de alguns conceitos matemáticos, já que nós, em termos de consciência, percebemos apenas três dimensões e alguns gostam de falar do tempo como quarta dimensão, que não é bem isto, tá? Mas às vezes é considerado. O termo é bacana, eu acho terceira, quarta, quinta dimensão. Em geral, quando se fala de espiritualidade,
se fala muito assim, que a terceira dimensão é essa bem prática que nós olhamos com os nossos olhos, percebemos com os nossos cinco sentidos, né? A quarta dimensão seria o equivalente, talvez, a uma dimensão astral, né? Uma vida, um corpo sutil, mas que segue mais ou menos parâmetros muito parecidos. E qual é o parâmetro aí? Por isso que para uma espiritualidade mais alta, terceira e quarta dimensão é quase a mesma coisa, apesar que nós sentimos a diferença. É basicamente o quê? É a dificuldade de sentir a unidade. Se nós olharmos bem, nós temos hoje uma consciência, e daí uma civilização criada em torno dessa consciência, que ela é baseada na individualidade. Damos muito valor à individualidade, por sinal. Fazemos muito esforço para aprender uma forma melhor de comunicação e troca e respeito mútuo. Fazemos muito esforço para desenvolver, por exemplo, a compaixão e o perdão. São coisas, são sentimentos, atitudes que nos permitem diminuir as diferenças e os problemas que surgem pela falta de unidade. Então, tanto faz se estamos aqui com este corpo físico, chamado terceira dimensão, ou até desencarnados, segundo o Espiritismo, vibrando no plano astral, ainda são planos onde a consciência funciona entre eu, individualidade, e uma outra individualidade. Quando vivenciamos esse tipo de consciência, não encontramos harmonia com facilidade. Não vibramos, não manifestamos o amor com facilidade. Na maioria das vezes, nem manifestamos nada disso. Pelo contrário, é discórdia, é desunião, é preconceito, é distanciamento. Mais ainda, uma falta do sentimento de unidade surge naturalmente o quê? A insegurança. Eu não confio que serei perfeitamente amado, não confio perfeitamente que serei valorizado, não posso confiar na vida. Não posso confiar que o destino será bom para comigo ou que todas as minhas necessidades serão providas na hora certa. Porque essa falta de unidade não é só um com o outro, é com tudo. É com a natureza, com a vida, com Deus. O que são esses descalabros ecológicos? Senão a falta de consciência do homem, a falta de unidade na consciência humana. Não é? O ser humano olha e diz, eu sou o topo da evolução. Eu tenho que usar todos os animais, a natureza, como eu quiser, que se dane. Você não tem união com os animais. Você não tem união com a natureza. Né? Há pessoas que já nos mostram isso, já falam isso, há pessoas que se empenham por isso. Essas pessoas, não tendo talvez nenhuma mediunidade, nenhum conceito de física quântica, elas vibram já num padrão consciencial que aponta para a unidade. Eu não vejo aquele pessoal lá aí defendendo as matas, as baleias. Isso é uma consciência de quinta dimensão, mesmo que a gente não fale que seja, porque eles apontam para a unidade entre todos os seres. Com a falta da consciência da unidade, tudo de ruim existe. É o medo, é a solidão, é a carência, é o medo de que vai faltar, né? É não acreditar em si. São os preconceitos, são as diferenças entre homens e mulheres, as desavenças, as desigualdades sociais. Então, na verdade, o que está acontecendo, na minha opinião, é que é chegado o momento de sairmos dessa matriz aí de dualidade, de uma excessiva individualidade, para descobrir a unidade intrínseca em nós, que nos reúne, em termos de consciência, ao todo, de uma forma muito prática, não é? Então, é isto que nós devemos hoje olhar. Posso falar um pouquinho mais? Permita Claro, só um pouquinho. fica à vontade. Tem uma coisa muito importante nisso tudo, né? Tem sido muito falado, tem sido muito canalizado, né? Uma série de mensagens que mostram que estamos justamente numa fase de transição. Que num tempo que talvez seja breve, daqui a poucos anos, talvez seja mais tempo, né? Nunca se é definido claramente, a Terra, o planeta e todos os seres que nela habitam, incluindo os seres humanos, vão ingressar, então, numa nova fase que eles chamam de quinta dimensão. Dizem até que todos os seres já estão prontos, excetuando o homem. A humanidade é que está atrapalhando, né? Então, já temos essa mensagem. Aí dá a impressão que, assim, puxa, que bacana, daqui a pouco vamos acordar e estamos lá. Não é? Estamos lá
E que maravilha que vai ser. Agora tudo vai ser baseado no amor. A questão é, você hoje está pronto para esse mundo? Está pronto para essa dimensão? Porque se você, né, ainda está vibrando muito no primeiro eu, primeiro meu, você não ingressa nessa nova fase. Não Esse é o ingressa, não princípio dá. de tudo, né? O princípio de tudo, né? Exato. Entender a questão da unidade, né? Porque se nós não estamos vibrando nisso, não adianta. Na boa, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de assistir algumas vezes alguma coisa assim, música clássica. Eu não sou um grande conhecedor, não tenho uma habilidade musical, tá? Mas eu tive uma experiência muito interessante da última vez que eu fui. Quando acabou lá um certo momento, eram várias peças, né? Quando acabou a primeira peça, tinha uma pessoa ao meu lado, emocionada, com lágrimas nos olhos. E ele levantou e falou: bravo, bravíssimo, mas muito emocionado. E eu vi que ele se virou para a companheira dele do lado e teceu uma série de comentários musicais, mostrando a regência do maestro, não sei o que do solista e tal, tal, que eu, a minha inabilidade musical, não pude perceber. Eu só gostei, né? Mas ele estava embevecido, porque ele sorveu daquilo tudo. Daqui a pouco, aí era no intervalo, eu saí, né? Aí quando eu cheguei no corredor, tinha uma pessoa lá que tinha ganho um convite para ele assim. Mas, meu Deus, que troço insuportável! Que absurdo, que troço chato! A É a dualidade, mesma, né? É a dualidade, né? a mesma música, né? Então, um entra em sintonia com aquilo e o outro não entra. Assim é a nossa consciência. Se nós hoje não começarmos a trabalhar para descobrir esse senso de unidade que permite que o amor flua, nós não ingressaremos facilmente neste mundo de quinta dimensão. Nós não estaremos contribuindo hoje para que ele se manifeste. Se a soma das nossas consciências, a consciência coletiva, não começar a manifestar isso hoje, vamos atrasar em muito esta belíssima transição, esta belíssima manifestação de um mundo de quinta dimensão. Porque é a humanidade que está bloqueando o aparecimento disso hoje. Se nós coletivamente hoje dermos essa subida, amanhã este é outro planeta. Sim. Somos É, nós que estamos segurando a onda. a prática é muito fácil, né, meu amigo? Mas o como, né? Que nem eu digo, nós estamos aqui para também para entender o como, né? Acho que uma das primeiras Claro. coisas é ter a consciência de onde eu estou dentro desse processo, né? Dentro, se eu Sim, sei, é que nem aquele GPS, né? Para me poder dizer a localização para onde eu quero ir, eu preciso saber onde eu estou, né? A Márcia Tess, ele fala muito sobre isso e eu acho bacana a forma que ela coloca. É importante, gente, dentro desse processo, eu saber onde é que eu estou. Né? Eu já tenho alguma consciência de unidade, já tenho uma consciência que todos somos um, eu já tenho alguma consciência de quem eu sou dentro desse processo, eu já estou caminhando para essa verdade, porque é isso que faz toda a diferença. Quando eu entendo onde eu estou dentro desse processo, que nem o Julião estava falando, eu começo, né? Gente, e não é que você não vá sentir, né, ainda essas emoções e sentimentos, mas se eu me preocupo com o próximo, se eu tenho uma consciência de unidade, de saber que o outro, que meu vizinho, às vezes você não precisa ir muito longe para tentar assim. Eu vejo gente se preocupando e ir não sei aonde ajudar fulano, mas será que a pessoa pergunta se o vizinho aqui do lado de porta precisa de alguma coisa ou se está passando por alguma dificuldade? Não, porque é muito mais fácil eu falar com estranhos, é muito mais fácil me comunicar com pessoas que não estão presentes, né? Então é importante entender isso. Onde eu estou dentro desse processo, né? E o que me leva para a quinta dimensão? Entendendo que a quinta dimensão não é um lugar, né? É uma consciência, não é verdade, João? sim, Eu sei que tu vai falar exatamente. mais sobre isso, mas é importante. Oi, Tiago, ver que a Verônica entrou também. Verônica, querida. Então, é importante a gente entender. Eu queria que falasse um pouquinho mais, né, psicologicamente falando, né, depois eu vou falar um pouquinho também de outros aspectos, como se preparar para isso, como, né, dar o principal entendimento, né? Eu sempre digo que o processo, né, ele tem três níveis no meu conhecimento, né, a partir da minha percepção. E primeiro, eu saber que eu sei, né, porque às vezes você não tem consciência que você sabe. Então, eu tomei consciência que eu sei de algo, né,
depois eu tenho que processar isso dentro de mim. E a terceira parte, que é a internalização, e partir daí um andar na vida diante disso, né? Como que você vê isso, Gideon? Olha, a palavra que me vem, a frase que vem agora assim, é o esquecimento do eu, né? E aqui temos um paradoxo. Se nós vamos viver numa quinta dimensão maior, uma consciência maior, baseada na unidade, a primeira unidade que você tem que fazer é a unidade, a união com você mesmo. Hoje, Sim. dentro de nós, parece que existe uma multidão de eus, né? Uhum. Cada um puxando para um lado, cada um querendo uma coisa. Você não se respeita. Você tem um eu ideal dentro de você que você tem que ter e que, por causa disso, você abafa os outros erros, as suas necessidades, tudo aquilo que você é. Então, a primeira coisa é buscar essa unidade com você mesmo. À medida que a pessoa começa a ter essa unidade com ela mesma, ela fica menos em estado de alerta, e ela fica menos preocupada com o que os outros vão dizer dela e menos preocupada em obter dos outros o que ela própria não está se dando. Então, acho que a primeira coisa é a unidade consigo própria. Uma vez que a gente consegue a unidade consigo própria, nós começamos a perceber que não existe a possibilidade de você ser autossuficiente, que não existe possibilidade de que você seja o único responsável por tudo de bom. Todos têm algo a contribuir. Me ocorre muito uma experiência que eu tive durante muitos anos num grupo. Era um grupo de pessoas que praticavam meditação. Praticamos meditação não apenas no sentido de sentar e meditar. Nós buscamos permanentemente a postura meditativa, que é, na verdade, a meditação é aquele momento que a sua mente consegue ficar no momento presente. Isso é fundamental. Essa talvez seja a chave para entender. Ficar no momento presente. A unidade ocorre no momento presente. Nesse grupo, era um grupo grande, tá? Quando um começava a falar, todos permaneciam em silêncio interior, como se estivesse meditando. Então, quando aquela pessoa falava, é como se fosse uma mente única. Nós compreendíamos claramente o que aquela pessoa queria dizer. Era um nível de compreensão absoluto. Quando ela terminava, às vezes ficava um minuto ou dois em silêncio, até que de repente alguém continuava e parece que ela avançava mais ainda naquele pensamento. E às vezes ficávamos meia hora, uma hora, completando aquela linha de pensamento. Podíamos muitas vezes chegar à conclusão que aquilo não era adequado, e naturalmente surgiu uma nova linha de pensamento. Mas havia essa postura de acolhimento silencioso do que estava sendo criado coletivamente. Quando nós hoje, na nossa vida comum, nós estamos vivendo, não fazemos isso. Pois estamos numa consciência que chamamos de 3D, que para mim é a consciência da dualidade, eu e você, né? A pessoa fala, a pessoa é, e nós não estamos olhando para o que ela está falando. Nós estamos filtrando se aquilo corrobora quem eu sou ou quem eu não sou. Então, uma prática muito fundamental para que nós possamos migrar para a quinta dimensão e, ao mesmo tempo, acelerar esse processo, é permanecer no momento presente com a maior disponibilidade possível. Sabe? Quando você está com alguém, coloca a mão no seu coração. Se você tiver liberdade, coloca a mão no coração da pessoa também. Faça alguns segundos de sincronização. E olha, e permita. Como se fosse a primeira, a única ou a última vez que você vai estar com aquela pessoa. Porque, de certa forma, é a primeira, a única e a última daquela forma. Mesmo que você encontre aquela pessoa todos os dias, nunca será igual daquela maneira. Então, é sempre a primeira, a única e a última. Com esse sentimento interno, essa conexão pelo coração, vai surgir naturalmente um acolhimento, uma troca e um vínculo. Esse vínculo é o vínculo que hoje, no nível de terceira dimensão, é o mais próximo da quinta e nos leva para lá. Quanto mais fazemos isso, mais a coisa acontece. E aí tem mais, tem muito mais. Porque isso faz aquele silêncio que é o silêncio natural quando você está no momento presente. Quando não ocorre silêncio, a cabeça começa a grelar, pensando em muitas coisas ou voltando para o passado.
O que acontece? Qual é a principal diferença, além da unidade, além do amor? Qual é a principal percepção que se tem quando a sua consciência já é uma consciência de quinta dimensão? É exatamente a questão do momento presente. Na consciência da quinta dimensão, tudo acontece praticamente agora. Não há o tempo que eu vou pensar e vai acontecer, está lá no futuro. E Agora imagina, nós fazendo, aqui, pode falar. sim, né? Nós aqui, como você falou agora há pouco, temos muitas reações de ódio, de ciúmes, de inveja, de raiva, de medo, de autodesmerecimento. Não é à toa que se fala que nós adoecemos a partir do momento do que dizemos de nós mesmos, do que acreditamos em nós mesmos. Nós adoecemos a partir daí, de certa forma. Então, o que acontece? Imagina você migrar para um nível consciencial muito mais poderoso, que mobiliza muito mais energia, só que o tempo todo você vibra no não gosto, não quero, não aceito, não posso, não mereço, você não merece, você não é igual a mim. Você seria um elemento igual uma bomba atômica, destruindo tudo, né? Igual aquela bomba lá no em Beirute, né? Isso faz um estrago enorme. Por isso que pessoas que não estão prontas não podem ingressar nessa nova dimensão, porque elas não conseguem manter a sua mente, o seu coração, o seu ser estabilizados na troca, estabilizados no momento presente. Na verdade, para a gente, imaginar parece um exercício intelectual ou alguma coisa que funciona dentro dos meus neurônios. O que nós valorizamos é sentir com os cinco sentidos. É a coisa tátil, é a coisa material, não é? Mas num outro nível, falando estritamente da unidade da consciência, imaginar é ser. Aquilo que você imagina, você é. Hoje, modernamente, as técnicas de psicoterapia, coaching, já fala que você é do tamanho de sonhos, que você vai imaginar, que você vai crescer, e quanto mais você pensa positivamente, mais você manifesta, não é? Mas imagina que isso numa nova consciência, onde isso é quase que imediato. Se você imaginar algo profundamente desmerecedor para você, isso se manifesta agora. Se você imaginar o ódio, a raiva, a destruição para o outro, isso se manifesta agora. Então, como temos que hoje aqui, encarnados, vivendo o nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, como começar a trabalhar para perceber que tudo aquilo que eu imagino é real? Como começar a imaginar que os meus desejos são criadores? Como eu conseguir entrar, então, em sintonia para que o meu desejo, então, a minha imaginação, não firam o todo e a unidade? Porque é muito bonito falar que vamos viver no amor incondicional e na unidade. Mas significa também que a minha atuação passa a ser muito mais intensa. Se eu estou tão unido assim, um mero sentimento, um mero pensamento, altera o todo. Se nós estamos vivendo num modo muito possessivo, egóico e medroso, não podemos viver nessa realidade lá. Não cabe. Então, toda vez que aqui e agora nós começarmos a fazer a conexão anterior para sentir como esse todo, essa unidade é, nossa imaginação, o nosso querer não são tão egóicos. Eles começam a se alinhar com algo que é maior e mais coletivo. Então ele é harmônico. Ele mantém a unidade, mantém o fluxo de amor. Quando eu citei esse grupo da qual eu participei, nada se destruía. Havia até desavenças, discórdias, pontos fortes. Eu não gosto disso, eu não concordo com isso, mas havia grande harmonia. Tanto que, às vezes, quando alguém falava alguma coisa, ninguém estava concordando com aquilo, ficávamos todos em silêncio. Até surgir naturalmente uma ponte entre aquilo que aquela pessoa dizia e o que todos os outros pensavam. Às vezes, a própria pessoa olhava, agora estou compreendendo melhor. Às vezes era o contrário. Todos nós, depois de alguns minutos em silêncio, diziam, você tem absoluta razão. Porque havia este acolhimento, havia este silêncio interior. E aí a unidade pode se manifestar. Enquanto não conseguimos fazer isto, não vamos experimentar o sentimento de unidade que é da quinta dimensão. Aí vamos escrever a quinta dimensão como uma coisa futurista, linda, maravilhosa, de seres elevados. Não somos nós.
Mas Com nós somos nós. certeza. Todos que estão aqui ouvindo, conversando, já são seres que estão implantando isto aqui, estão trazendo Inclusive, esta qualidade. teve uma que disse que começou a seguir nós ontem, né? A Carlinha, que adorei isso. Essa frase do Avatar, eu vejo você, transmite muito isso, né? Toda essa consciência. É tão importante a gente entender. Tem muitas pessoas que já têm essa consciência, só que não sabem, né, que tem. Ontem eu fui no supermercado à tarde e eu fui comprar eu adoro sonho, né? E aí fiz uma brincadeira com a moça, né? Eu digo, já você sabe que muitas vezes a gente não consegue sonhar, a gente vai na padaria, né? Brincando assim. E ela olhou para mim assim, séria, né? E sem entender porque eu estava falando aquilo e disse, sabe, minha moça, que às vezes os sonhos acontecem. Quando tu estava falando, eu me lembrei dessa cena, sabe? Porque ela já tem uma consciência que as coisas podem acontecer. E uma pessoa que você percebia claramente que é uma pessoa super simples e humilde, mas já tinha uma sabedoria. E eu fiquei olhando para ela, joguei um beijo e eu disse, com certeza. E aí eu perguntei, qual é o teu sonho? Né? Aí ela olhou para mim e disse, ter uma casa própria. Aí eu olhei para ela, então, acredite, já está feito. Aí ela ficou me olhando, ficou feliz. Então, naquele momento, para mim, foi tão lindo, assim, mágico, sabe? Teve uma magia que aconteceu ali de percepção a partir de uma brincadeira que eu fiz com ela, né? E eu tava me lembrando também, enquanto tu tava falando, né? Que nem tu falou, fica com a mente no passado, né? Há um ano atrás, nesse horário, nós estávamos dando um curso presencial aqui lá em Porto Alegre, né? No Hotel Plaza, Sim. superando a si mesmo, às 9 horas começou, foi bem legal. Eu acho que aqui não tem ninguém que participou desse curso, mas foi realmente mágico. Eu ouço depoimentos até hoje do que aconteceu naquele curso. E o nome do curso era esse, Superando a Si Mesmo, o nome desse projeto. Na verdade, esse é a espiritualidade, mas superar a si mesmo é isso, gente. Tá? Isso que o Judeão estava falando, né? Eu falei todas essas historinhas para dizer assim, ó, o desafio é, né, saber onde eu estou, ter consciência de quem eu sou, começar a ativar em mim essa centelha divina, não é verdade? Entender quem eu sou nesse momento. E também, eu acho que tá uma coisa assim, porque o Judeu fala com muita propriedade. Gente, mas chega um momento, porque eu também, gente, eu tô falando isso porque às vezes eu também me sinto, nossa, eu sou horrível. Tipo assim, eu não consigo ser assim. Não, eu digo porque eu me sinto assim, às vezes eu mesmo tô falando, eu digo, nossa, mas eu não sou nada disso. Mas Todos nós, todos nós. sim, querido. Mas é importante a gente falar isso para as pessoas, porque é um começo, entende? Eu saber que eu não sou é um começo, né? E a gente vai evoluindo, caminhando, entendendo, porque é assim que funciona. Quando você percebe, né, que você está começando a entender, que nem eu falei, no começo, quando a gente começou a fazer os cursos, quando a gente começou a caminhar junto, né, nessas questões, eu também me deparava com as tuas falas e eu entrava em choque, né? E hoje não, eu entrava em choque. Eu lembro que eu dizia, não aceito, não é assim. E até hoje eu faço isso em alguns sentidos, por rebeldia pura, né? Mas, no fundo, depois eu vou aceitando. E é assim, gente, é assim que funciona. No começo você entra com um choque com essas realidades, você entra em choque, né? Nossa, como assim? Eu tenho que ser assim ou eu preciso ser assim? Não, você não precisa nada. Não tem que ser nada. Você tem que começar a perceber e ter esse entendimento e não também se punir que você não é assim ou não está nesse estágio, porque é uma caminhada, gente, é uma caminhada longa, longa, longa. Eu posso dizer que eu estou nessa caminhada mais fortemente faz uns 3 anos, não é verdade? E a gente está ali e a cada dia a gente se descobre. Então é importantíssimo, gente, dentro dessa percepção de quinta dimensão, que não é um lugar, e sim uma consciência, onde tudo é mais rápido, né? Muitas vezes eu manifesto as coisas assim, e eu digo, meu Deus, às vezes eu fico até assustada como as coisas acontecem rápido. Por quê? Porque para algumas coisas eu já consegui essa consciência, para outras não. Então, é importante entender isso, né? E botar esse ponto de vista também. Né? Se você ainda não se sente, né,
ainda entrando nesse lugar, faça, né? Faça suas reflexões, que nem o Gideon falou, medite. Não existe outra forma, pelo menos pelo meu conhecimento, assim, existem duas coisas que eu faço muito, que é meditar e o Ho'oponopono, né? Limpar já, né? Quando a gente limpa o que não é bacana, né? Um exemplo da inveja, dos ciúmes, da raiva, né? Quando você começa a limpar isso em você, cada vez fica com menos força. E é isso que é importante a gente entender. O que em mim, né? Essa é a pergunta. Quando eu sentir raiva, às vezes assim, o que em mim despertou isso, né? Porque se a raiva é porque alguém fez algo para mim, né? O que em mim, né, fez a pessoa, né, fez a pessoa sentir isso ou me fazer isso? É assumir 100%, gente, da responsabilidade do que acontece com a gente. Não é fácil, tá? É um choque de realidade, mas quando eu comecei a assumir isso, a princípio eu entrei, né? A gente entra em desespero, se tudo é responsabilidade minha, nossa, o que sobra para o outro, não é verdade? Mas a partir do momento que eu começo a caminhar com essa autorresponsabilidade, no automático a gente entra numa leveza, no automático. Depois que você consegue viver nesse 100% de responsabilidade, 100% de presença, que não é fácil, gente, não é fácil, nem eu consigo isso o tempo todo, né? Ninguém, eu acho que muito pouca gente consegue, acho que Buda, Jesus Cristo conseguiu, né, ter 100% de presença o tempo todo, é muito desafiador. Às vezes eu estou lendo um livro, eu tenho que voltar 10 vezes para ler a mesma coisa. Por quê? Porque né, tu vai indo, o teu pensamento se dispersa. Que nem tu estava falando, eu estava prestando atenção em ti, mas eu estava me lembrando de várias coisas que estavam fazendo link com o que tu estava falando. Então é importante a gente entender isso, gente. Não se sinta, né? Nossa, eu tô tão abaixo disso, né? Eu digo isso por experiência. No começo eu me sentia assim. Depois a gente vai melhorando, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo. E só o autoconhecimento faz a mudança. Essa é a chave. É o autoconhecimento, é me conhecer e ter presença e contato com as nossas emoções. Isso eleva o nosso espírito, a nossa alma, a nossa inteligência emocional, né? E, inclusive, né, a nossa energia, né, a nossa vibração. Não é, meu amigo? Um abraço aqui no Roberto, que está aqui nos prestigiando, acabou de entrar. Ah, Roberto, muito parceiro, muito querido, né? Pois é, se a gente olhar bem para o que está ocorrendo no mundo, né? uhum. Tudo, na verdade, eu acho que é decorrente do Bom, nível que nós estamos, né? Então, se a gente olhar, Roberto. já de muitas décadas para cá, começou a surgir uma tecnologia mais avançada. Lá nos anos 60, com os satélites, começaram a haver transmissões ao vivo. Não era possível estar aqui no Brasil e assistir um evento como uma Copa do Mundo no Japão, um jogo que acontecia lá naquele momento lá. Então, isso já começou a diminuir as diferenças entre as pessoas. Durante séculos, cada povo evoluía numa região, numa cultura. Com o advento do rádio e televisão, depois com as viagens com avião a jato, isso começou a misturar bastante. As culturas começaram a se conhecer melhor, a ver mais trocas. Hoje temos acesso a muitos mestres de livros que vêm do Oriente. Começou a entrar fortemente nos anos 60, né? Justamente televisão, satélite, avião a jato. Mas, mais recentemente, começou a aumentar ainda a internet. Você veja, estamos aqui com pessoas do Brasil inteiro, talvez tenha alguém do exterior, falando ao vivo. Então, a possibilidade de influenciarmos uns aos outros é muito maior. Mas é exatamente isto que ocorre quando falamos de uma consciência expandida. Se a quinta dimensão é uma experiência onde começamos a experimentar a unidade, e na unidade percebemos que o que somos influencia e é influenciado instantaneamente, já começamos, por causa da tecnologia, a sentir um certo gostinho, não é? É muito mais fácil, por exemplo, o que nós estamos falando está influenciando pessoas que estão distantes fisicamente uns dos outros. Talvez esta live seja gravada e seja replicada, chegando a pessoas que nós nem conhecemos. Mas nesse momento seremos conectados a essa pessoa. Olha a nossa responsabilidade e olha a nossa amorosidade. Agora, observem também o que acontece. Quantas fake news,
quantos haters, não sei se as pessoas conhecem esse termo, mas são aquelas pessoas que vivem na internet destruindo, falando mal um do outro, por mero prazer ou por falta do que fazer. Então, a tecnologia que permite uma troca, uma aproximação como agora, estamos aqui trocando, estamos aqui nos emocionando, estamos aqui um somando com o outro, todos nós aqui, para um mundo melhor. Mas também há pessoas que vibram no contrário, não é? Então, o que significa isso? Nós já estamos com uma tecnologia que é reflexo do que vai acontecer em termos de consciência, em termos de mente e coração, que é o sentimento de unidade. E na unidade, quem eu sou é de extrema importância e influencia ao todo. Aqueles que não se harmonizam com isso não conseguem vibrar. Então, esta tecnologia que está sendo disponibilizada pela nossa avanço consciência poderia acelerar mais ainda a nossa chegada lá. Mas ela está sendo retardada porque uma parcela da humanidade ainda vibra muito. Primeiro eu sou o dono da verdade, eu sei mais do que você. Para eu me sentir importante, eu tenho que diminuir você, não é? Para eu me sentir o cara, eu tenho que ser maior que você. Isso não cabe mais. Então, quando a gente começa a perceber que essa tecnologia aponta para essa sensação de uma conexão infinita entre todos os seres, é isto que, de certa forma, vai ocorrer quando a nossa consciência se eleva. Quando nós começamos a fazer essas práticas que libertam as nossas emoções mais densas, e principalmente essas práticas de conexão com uma consciência de unidade, e para mim é principalmente a meditação, quando você começa a sentir e se conectar com esta mente, você é incapaz de querer ser melhor que o outro, porque não faz sentido. Não é nem o outro, você e o outro são tão importantes, a vida do outro é tão sagrada quanto a tua. Você não pode fazer mal ao outro, você não sente o desejo, ele desaparece. Né? Eu acho lindo, por exemplo, quando eu ouço relatos, como por exemplo dos índios, que quando eles fazem uma partida de futebol, olha que tem índio muito agressivo, né? Não é assim tão bonitinho não, mas há situações de tribos onde quando eles fazem uma partida de futebol, a torcida aplaude os dois times. Aplaude os dois times que marcam gol. E para eles é uma coisa só. Existe uma pessoa muito bacana, muito importante aqui no Brasil, chamado Fábio Boto. Eu ainda não tive o privilégio de conhecê-lo. Mas o Fábio criou toda uma metodologia chamada jogos cooperativos. Ele viu assim, todos os nossos jogos são competitivos, alguém tem que ganhar. E é essa missão, é essa lição que queremos passar para os nossos jovens. E se começarmos a criar jogos cooperativos? Isso, para mim, é uma consciência de quinta dimensão implantada aqui agora. Uma coisa que o Fábio faz, por exemplo, partida de futebol, são 11 jogadores de cada lado. Quando o time A marca um gol, um jogador daquele time tem que passar para o time adversário. Então fica agora 10 contra 12. Então já desnivelou. Se por acaso esse time A marcar mais um gol, vai passar mais um, vai ficar 9 contra 13. Chega uma hora que é claro que esse time não consegue mais. E aí o outro time marca um gol. E aí começa a ver essa troca de lá para cá. Chega uma hora que, mesmo que a partida não termine empatado, todos jogaram dos dois lados. Todos contribuíram para os dois lados. Quem ganhou? Todos ganharam. Essa é uma das belezas de uma coisa que o Fábio desenvolveu, que trabalha com escolas, trabalha com adolescentes. Eu já tive oportunidade de fazer alguns trabalhos com isso. Isso é uma pessoa de quinta dimensão. Ele começa a implantar aqui uma coisa mínima que altera o nosso ser. Eu estou com cada vez mais dificuldade de assistir qualquer partida. Eu raramente ligo para ver um esporte, porque eu falo assim, mas qual sentido? Eu adoro ver a bela jogada. Drible. Tem algo aqui, né? Tem algo aqui que já nos permite fazer essa transição E para mais. agora você estava falando a questão do cooperativismo, né? Já existe algumas empresas com essa consciência, né? A minha filha trabalha no Sicredi e o meu genro trabalha na Dell. Então, assim, ó, essas duas empresas, né, tiveram muita, né, sorte ou, né, merecimento, vamos botar assim,
de estar num lugar que se preocupa muito com o funcionário, muito, muito. A minha filha, assim, ó, quando deu o alarde da questão do corona, na mesma semana ela já estava em casa. Eles disseram, ó, fica em casa e deram toda a estrutura para ela trabalhar em casa. E, assim, sempre preocupados, ligavam para ela, tá tudo bem aí? Você tem alguém? Como é que tá a tua família? Gente, é possível, né? É possível. Empresas também, né? A gente falando de consciência enquanto indivíduo, mas existem pessoas, empresas, entidades que estão também, né, se responsabilizando. E o futuro é esse. Empresas como Sicredi, Dell e outras empresas que têm esse senso de unidade, têm esse senso de se preocupar com o ser, né, mais do que o ter, não é verdade? Eu acho que essa é a principal consciência, é de saber que tudo está dentro desse o ser humano é o principal, não, né, o que ele, né? Claro que o que ele valora para o outro é importante, mas saber se aquela lugar está bom, se tudo que ele está fazendo, a saúde dele em primeiro lugar, isso é muito importante. E trabalhar, né? Muito poucas empresas se preocupam, né, com o funcionário, dar um lugar para o funcionário realmente ter, né, um descanso, né? Então tem tanta coisa que é importante plantar uma consciência de quinta dimensão, principalmente nas empresas, né? Eu fui no meio corporativo muitos anos, você também, né, Gideon? Você sabe, né? Sim. Que tem empresas que têm essa consciência, mas outras não. E tá tudo bem, né? Essa semana mesmo eu participei de uma rodada de negócios, né, com 100 mulheres do Brasil todo. Então, pelo Zoom. E aí, quando eu fui me apresentar, eu choquei as mulheres, né? Porque elas, né, todas empresárias, CEOs de empresa, e eu, tipo assim, me apresentei como terapeuta, né, trabalhando com cura e as pessoas, com autocura, né? E as pessoas, eu vi que elas ficaram chocadas, assim, tipo, assim, o que essa mulher tá fazendo aqui? Nem eu sei o que eu tava fazendo lá, né? Fui convidada, mas foi uma experiência, né? E levar um pouquinho da verdade. É importante isso, gente. Né? Seja onde for, leve a sua verdade, né? Transmita esse conhecimento, né? E é Agora, importante. tem um ponto que eu acho que é extremamente fundamental, né? Quando a gente pensa aí numa época de transição da terceira para a quinta dimensão, na nossa consciência para uma dimensão superior, que é a questão do tempo, né? Então, dessa forma, na quinta dimensão, começamos a entrar na unidade, né? Mas também começamos a entrar no início da experiência de fora do tempo. Vamos olhar o que acontece, já que como estamos numa época de transição, vamos olhar como essa transição ocorre em relação à maneira como percebemos o tempo. Todos aqui, principalmente os mais velhos, têm uma experiência que antigamente o tempo durava muito. Um dia de 24 horas era uma coisa interminável, um ano era uma coisa longuíssima. Entre um Réveillon, um Natal e o outro demorava muito tempo. E agora as coisas estão quase que instantâneas, não é? Verdade. Isso é um dos sinais, a meu ver, de que estamos realmente numa época de transição. Quando experimentamos a dimensão da unidade, olha como o nome diz, unidade. A própria unidade, ela mexe com o conceito de espaço e tempo, né? Tem um filósofo chamado Kant que dizia que para nós percebermos as coisas, nós temos que ter de antemão dentro de nós um conceito do que é espaço e o que é tempo. Porque sem espaço e tempo, nós não conseguimos perceber as interações ou as modificações. O espaço, né? Tem um outro que eu gosto muito, é o Denis Rudyard, que diz que espaço é a percepção de relação e tempo é a percepção de mudança, né? Então, essas duas coisas existem e, de certa forma, amarram a nossa consciência para podermos viver um mundo tridimensional. Mas quando você vive uma dimensão de unidade, a percepção de espaço e tempo são alterados. Porque se há unidade, não pode haver um afastamento, uma distância. Então, não pode haver uma distância física, nem uma distância entre agora e depois. Não pode haver o tempo. Então, toda consciência que se manifesta como uma consciência de quinta dimensão, ela fala muito que ela existe fora do tempo. As pessoas que têm habilidades mediúnicas, sensitivas e conversam com entidades de quinta dimensão,
ficam surpresas, como eles têm dificuldade de falar de datas ou de tempo. E eles dizem isso, que o tempo não existe. Por causa disso. Porque na unidade, quando você experimenta o sentimento de união, não há nem tempo, nem espaço. Por isso que pessoas de consciência de quinta dimensão costumam falar assim: mas eu estou com você agora. Eu não tenho saudades. Como se eu estou permanentemente com você? E não é uma metáfora que eles falam. Eles sentem isso. Na unidade, você não sente vazio ou carência. Você pode até sentir, porque somos todos seres de 3D e ficamos oscilando, nós estamos em transição. Mas a parte sua que já começa a vibrar na quinta dimensão, percebe que você está unido a quem você ama. Se essa pessoa hoje morar lá na China, o seu amor e sua união com ela não diminui. E é isso que conta. É isso que você sente. Isto é consciência de quinta dimensão. Aí temos um importante aprendizado em relação ao tempo, que é o tempo que gera o ego, tá? Não vamos falar isso agora, porque isso aí é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas a principal transição que vai ocorrer na pessoa, à medida que ela entra no sentimento de unidade na quinta dimensão, é principalmente a alteração da percepção do tempo, o tempo psicológico. O tempo cronológico que a gente mede no cronômetro, no relógio, é o mesmo. Mas a nossa percepção é diferente. Tanto que dá a sensação de que está cada vez mais imediato. Como você disse, eu penso hoje, uma coisa se manifesta quase que ali na esquina, né? Quase que no mesmo instante. Porque assim é na Instantâneo. unidade. A unidade, ela manifesta instantaneamente porque parece que o tempo é vivido de outra forma, não é? Então, olha que cuidado, que asseio temos que ter e que habilidade temos que ter de permanecer numa consciência que é no momento presente. Porque aqui no nível da terceira dimensão, ficar no momento presente é o que mais nos aproxima da experiência da unidade, onde não existe o tempo. Porque tudo é momento presente. O que acontece conosco interiormente? Tá? Adiantando um pouquinho, que seria aí um curso só sobre o manejo do tempo. Você cria. Querido, Quando você nós está temos parado e fica pensando no futuro, oito minutos para terminar, tá? 8 minutos. fala rapidinho, olha o tempo aí. Uhum. Quando você fica lembrando do passado, você está recriando esse passado. Quando você está pensando o futuro, você está na imaginação criando esse futuro. Qual é o problema? Você está sozinho com você mesmo. Você não está na unidade. Você está fazendo um diálogo interno na sua imaginação ou na sua rememoração do que deve ser, como pode ser, o que é melhor, o que não foi, o que funcionou, o que vai funcionar. E é muito comum que você destoa na unidade. Você pensa o que eu tenho que fazer para ficar tudo muito bom, para ter abundância, para sair do meu sofrimento, para encontrar uma pessoa amada. Você pensa, 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 mas está egocentrado. É claro que você tem que. Mas quase que o tempo todo, na totalidade dos pensamentos, não estamos primeiro entrando em unidade, para depois deixar o pensamento fluir. Primeiro tentamos pensar, e quando fazemos isso, saímos da união. Então, as coisas vão se avolumando. Você começa a imaginar o que vai acontecer, você começa a gerar, você que gera o tempo, na verdade, sem perceber. Não o tempo cronológico, o tempo consciencial. Hoje, a transição nos mostra que os dias estão ficando mais curtos. Os dias estão parecendo como se fosse igual à experiência do sonho. No sonho você pode ter milhões de experiências em poucos minutos. O dia parece isso, ele é efêmero, ele some. Já mostra que coletivamente a nossa consciência está avançando em direção àquela dimensão onde não haverá a percepção do tempo. Mas é fundamental que a gente possa treinar a trazer a mente para o presente, porque quando ela fica no presente, ela para de criar realidades que são só dela, egocêntricas. E quando você faz a mente no presente, você está aberto percebendo tudo que ocorre ao redor. Você percebe integralmente o outro, integralmente a si mesmo. Isso gera união. E o que é melhor para todos se manifesta sem esforço. Quando você não traz a sua mente para o presente, você fica delirando, fantasiando, o que nós, psicólogos, chamamos de projeção. Você projeta o tempo todo. Ao pé da letra, me perdoem a palavra, num certo nível, não somos diferentes de uma pessoa que está num delírio, que está numa psicose. Estamos criando realidades que só existem em nós. Quando você finalmente silencia a mente, você sai da ilusão. Você está fabricando agora.
E somente aí você pode fazer uma comunhão com consciências mais elevadas de quinta dimensão. Você próprio passa a ser isto aí. Me perdoem estar falando tão rapidamente, isso aí é mais vasto, isso aí é uma coisa que geralmente tem que ter um silêncio interior, tá? Por exemplo, a melhor maneira da gente absorver essas coisas é ficar calado. Eu fui treinado durante muitos anos por alguns mestres que me diziam: você não abra a boca, você apenas fique calado, porque você não tem a menor condição de entender o que estamos lhe falando. Me diziam isso. Eu ficava revoltado, eu tinha milhões de perguntas. Mas eu aprendi a ficar calado, às vezes de olho fechado, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas de ensinamentos. E anos depois que eu entendi o que eles tinham me falado. Precisamos fazer silêncio. Né? Esse é o meu convite. Quer entrar na quinta consciência, na quinta dimensão? Faça silêncio. Fique agora. Verdade. Vai mudar a tua vida. Com certeza. E é importante a gente entender, né? Vou dar minhas considerações finais. Nós temos 4 minutos, tá? Eu vou dar minhas considerações finais, você dê as Eu suas. falei muito, me perdoa. Capaz. Eu adoro ver você falar. Obrigado. É, Eu também gosto é, de apresentador. gente, a Bia entrou, né? Acho que a principal consciência que nós precisamos ter, eu acho que se a gente puder resumir tudo que a gente disse aqui, que o Gideon falou e que eu falei, gente, é entender aonde nós estamos para avançar. Eu acho que o primeiro passo está nisso, né? Eu acho que o GPS é regular esse GPS interno, né? Onde eu estou dentro dessa consciência, né? Quanto tempo eu estou presente aqui na Terra, no sentido de estar conectado com o que eu estou fazendo, com as pessoas que eu estou, né, com o que eu quero, né? Porque muitas vezes é muito fácil fugir dessa realidade, né? Enquanto a gente não estava falando aqui, eu também estava pensando mil coisas, tentando ficar focada, porque eu tenho uma mente muito acelerada, é uma característica minha. Então eu faço um esforço muito grande para prestar atenção em alguma coisa, mesmo sendo uma coisa que me interessa muito. Então, assim como eu, deve ter muita gente aqui com esse mesmo problema, né? E isso e eu tenho, e olha, eu assisto palestras, às vezes, no YouTube, 10 vezes para poder conseguir tirar o que eu preciso. Então, é importante. Eu tenho um problema de memória muito sério e as pessoas nem sonham isso. Às vezes, como assim? Tem problema de memória? Tenho, eu não lembro. Eu leio muitos livros, mas eu não lembro o autor. E às vezes eu lembro o que falou, mas não lembro quem falou. Então, são experiências que a gente precisa ter, mas eu não fico falando isso e nem potencializo isso, gente. Por quê? É que nem o Gideon falou. Eu procuro estar sempre elevando. Às vezes eu desenvolvi algum tempo uma certa sensibilidade, a clarividência. Às vezes eu vejo que alguma coisa vai acontecer e eu, às vezes, se é permitido, eu digo, vai acontecer tal coisa, que é boa, né? Realmente eu falo. E aí a pessoa diz, mas quando? Tá, só foi me dito que vai acontecer quando, mas é breve, né? Porque eu não tenho essa informação, porque para mim já aconteceu, como o Juliano estava falando, me veio isso muito forte. Já aconteceu, já está no teu plano, já está ali, já está no teu campo. Então é importante a gente entender isso, gente. Tudo que a gente pensa, que a gente deseja, né? Cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus desejos, gente, porque eles acontecem de verdade, é rápido. Quando você começa a treinar isso, é muito rápido, se manifesta muito rápido as coisas. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: gratidão imensa, né? E procurem estar, né? Cuidando para sempre estar no estado presente e ter consciência de onde você está. Acho que esse é o recado principal meu, né? Eu queria que tu deixasse aí as tuas considerações finais. Acho que a principal consideração é que tudo que você e eu falamos aqui não é nosso. Todos aqui que estão presentes, na verdade, estão gerando isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é a soma da nossa consciência coletiva. Se alguma pessoa aqui está ouvindo e parece, nossa, é a primeira vez que eu ouço isso, é porque a sua consciência está gerando junto isto. Você está totalmente pronto e apto a isto. Não, você não estaria aqui. Não, você não estaria ouvindo isso aqui. Na verdade, Verdade. não há uma individualidade aqui. Em momento algum há individualidade. Né? Pensemos nisso com carinho, com respeito. Tudo que foi gerado aqui é para o nosso benefício de todos os seres que estão conectados a nós.
Tá vai te terminando irradiar. aqui. Um grande beijo. Namastê. Obrigado, Liliana. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Gratidão aí, querido. pessoal. Gratidão a todos, queridos. Fiquem na Namastê. paz. Abraço. Um abração.